Deu certo? Deu certo, deu certo. Eu estou procurando aqui porque eu pensei que a gente tinha tido a quinta reunião. Foi até a quarta, então? É Quarta. porque a do mês passado foi a que foi no dia da aula inaugural, que a gente não teve. É mesmo, tá. Então é essa aqui. Então, nossa última reunião foi no dia 19 de fevereiro, nossa quarta reunião. Então, vamos ver aqui. No caso, é o seu, não é, Mayra? Pronto. Isso. Então, nós temos resolvido seguir a revisão de literatura, né, para completar, e métodos. E Isso. você também ficou de elaborar o guia de entrevista. Não consegui. Sim. Eu estou tendo ainda, na verdade, alguns problemas de pessoais mesmo. Minha filha teve doente esses dias, aí eu dei uma falta, tanto no mestrado, Sim, eu no percebi. projeto, como no mestrado. No fórum, Não consegui acompanhar. Mas ela está bem? Graças a Deus, está melhorando ainda, mas ainda estou reerguendo. Muito bem, mas vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Aí, o que eu consegui fazer foi, eu dei uma... Aqui, deixa eu baixar para a pergunta de pesquisa. Sim. Sim, que aí a senhora já mexeu aqui, né? No que eu tenho colocado, né? Pronto, que eu estou vendo agora, que eu também não tive tempo. E aí, fiz a pergunta de pesquisa. Na questão... Que aí o que eu mudei, basicamente, o que eu fiquei em dúvida foi nesse referencial teórico do método. O que colocar nele? Sim. Deixa eu ver aí se eu vi essa parte. Eu estou descendo. Acho que eu vi, que eu estou confundindo agora, porque foram vários projetos que eu revisei. Aqui do percurso. Certo, eu mudei, porque achei mais apropriado para a abordagem qualitativa, em vez de metodologia ou métodos, aí eu mudei um pouco para percurso. Para percurso, né? Aí tinha critérios de elegibilidade e tinha critérios de inclusão. Seria redundante, porque eu acabei tirando. O critério de elegibilidade inclui o critério de elegibilidade são os critérios de inclusão e de exclusão. Pronto, aí eu elegibilidade, inclusão e exclusão. Pronto, aí eu excluí, pode deixar dessa forma, né? Sim, teve uma observação que eu não fiz, Mayra. Suba um pouquinho aí, role para cima a tela. Eu não fiz essa observação, mas acabei esquecendo. Pode baixar um pouco mais, é no final dessa outra página aí, de cenário do estudo. Sim, aí. Sim. Dá para você conseguir uma imagem do Google Maps melhor. Certo? Da unidade mesmo, pode né? Entrar, da área, né? Não é Google Maps, desculpa, é porque eu disse a você equivocadamente. Não é Google Maps, é Google Earth. Sim. Certo? Certo. Porque eu errei, por isso que eu achei estranho. Tá. Na verdade, não é Google Maps, fui eu que errei. É uma imagem de satélite, né? De satélite, se aproxima bem ali onde tem a sua unidade, tá bem? É Google Earth. Eu acabei confundindo. Então, não é que você não colocou conforme a gente combinou. Eu é que combinei errado. Certo? Pronto. Então, certo. Aí tem percurso... Sim, aí eu coloquei... Foi aí que eu mudei, certo? Então, a gente vai ter que mudar aí, porque eu coloquei percurso metodológico, não foi no título, foi no subtítulo. Porque aí estava assim, procedimento de coleta de dados. Aí está muito positivista, né? Aí eu pensei, mas aí está lá em cima percurso. A gente pode mudar também, mas desde que não fique assim, esse subtítulo parecendo com um trabalho quantitativo. Depois a gente vê, tá bem? Foi aí que eu alterei, não foi lá em cima. Pronto, tá certo. E aí vamos ver aí não estou daqui...
que foi o Eu que eu... sei que no de Isabela eu sugeri algum referencial teórico, mas no seu eu não estou lembrada. Tinha aqui, ó, isso. Coloquei. Pronto, que Certo? eu tinha deixado sem nada É, porque eu tinha ficado com dúvida nisso. pronto. Aí eu coloquei aí para você desenvolver, certo? Aí essa análise dos dados é como vai ser analisado o dado coletado, né? Faltou colocar que é a análise de conteúdo, análise temática de conteúdo, certo? Essa parte aí eu não alcancei a colocar. Ou consegui, deixa eu ver. Estou minha memória. Faltou. Uhum, É análise temática. certo. Aliás, análise temática, análise de conteúdo temática. Está faltando de conteúdo. Aí você se baseia Análise temática de conteúdo, né? se baseia naquele livro clássico, né? Que todo mundo coloca como referência metodológica, que é o de Laurence Pardin. Mas assim, eu gosto mais de Minayo, certo? Você coloca as duas. Você Certo. coloca Laurence para colocar aquela etapa, né, que tem já é clássica. E coloca também Minayo, Maria Cecília Minayo. Eu também Certo. sugeri aí para a Isabela. Certo. Certo? Pronto. Aí essas alterações aqui depois eu vou ler direitinho, que eu não tive de abrir ainda. Pronto. E aí ficou faltando, que foi o que eu não consegui fazer, que foi justamente o questionário. Pronto, e o questionário. Exatamente. E você se baseia nos objetivos e no referencial teórico. Questionário. Certo? Questionário, que na verdade é um guia de entrevista, né? É aberto. Você coloca só alguns dados que se referem Só a. para direcionar, né? Não, só para caracterizar os respondentes. Certo. Mas aí coloca as perguntas, a guia de entrevista, certo? Então, é isso aí que está faltando. Então, já não vai ser possível submeter esse mês, porque é até o dia 15, né? Era até ontem. Exatamente. Certo? Então, agora fica para maio. Então, maio eu vou estar de férias, mas aí você submete. Você sabe como fazer a submissão na plataforma Brasil? Tem um manual. Não, fiz na residência, eu fiz na residência. Pronto, então, aí você me coloca como colaborador, assistente, não sei como é a palavra, Certo. certo? Uhum. Tá bom. Colaborador ou assistente. Mas aí, se eu não me sentir segura, aí eu espero para quando a senhora voltar. Certo, tudo bem. Pronto, é porque Né? algumas vezes tem pendências, aí as pendências é que atrasam. Pronto. Uhum. Aí, se a gente mandar logo para o comitê de ética, tem menos. Aí, assim, tem mais tempo para resolver as pendências. Então, Certo. é isso, né? É, Pronto. meu é basicamente Então, eu vou colocar aqui submeter, eu vou colocar submeter em maio, viu? certo. Tem um manual, viu, da Plataforma Brasil, que você é como se fosse um tutorial. Uhum. Submeter ao Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil. Pronto. Vou Certo. colocar aqui, viu, em maio. Aí você tem que fazer isso na primeira quinzena, porque eles têm datas em que fecham, né? Não recebe mais naquele mês. Que a Certo. reunião é no finalzinho do mês, mas eles só recebem até o dia 15, por aí. Uhum. Bom, então, Mayra, então está ok. Mais ou Certo. menos ok, né? Falta terminar esses detalhes aí. Pois é, vou tentar Detalhe correr não, né? atrás Porque agora. a análise dos resultados não é detalhe, mas, digamos, falta o mínimo, né? O mínimo em relação ao que já tem. É. Então, agora, podemos passar ou tem alguma coisa para colocar ainda? Não, meu é basicamente isso, porque eu não consegui avançar muito, né? Sim, está bem. Pronto. Agora, Isabela. Pronto, vou. Tá dando para me ouvir, pessoal? Sim, a gente ouve você. Essa câmera. Mas aí não importa, a gente vê você. Deixa eu ver aqui.
Deu certo? Está aparecendo aí? Certo. Está sim. Deixa eu ir lá para o começo. Se você não quiser aparecer, pode fechar a câmera. Ah, dá para fechar? Dá. Aqui, sim, a folha de rosto. Pronto. Pronto, é porque faltou a folha de rosto, certo? Não é que verdade. faltou, é que faltou completar. Uhum. Depois eu vou. Eu já aceitei algumas alterações, aí tem outras que eu deixei aí só para eu dar uma pesquisada. Sim, e depois eu organizo um pouco melhor, só para eu me lembrar dos detalhes. Sim. Vamos ver aqui. Aqui nessa parte da introdução, essa parte aqui que está mais rosa, professora Hilma, você sugeriu botar na parte de... revisão de literatura, né? Na seção de revisão de literatura. Só que não é toda. Uhum. Não é toda. Você tem uma parte que você vai falar sobre... Deixa eu ver o quê. Você vai começar a falar sobre feedback, eu acho. Aí entra na parte formativa, aí feedback. Aí não é que você vai tirar tudo, mas assim, o detalhamento maior desses aspectos assim, mais de saúde coletiva, né? Você coloca lá na revisão de literatura. Certo. Definir os itens, aí você vai e define os subtítulos da revisão de literatura. Certo. Aí vai escrevendo aí nos subtítulos. Tá, ok. Aí vamos lá, aqui na parte objetivo, né? Sim. Aqui, deixa eu ver. Eu sugeri aí, porque quando você colocou avaliar o perfil sociodemográfico, então isso teria que figurar no objetivo geral também, né? Então, como a gente definiu o perfil sociodemográfico dos participantes, isso faz parte da pesquisa, né? Como uma caracterização da amostra, a gente tem que fazer isso. Então, eu não coloquei, a não ser que o trabalho fosse especificamente com o objetivo de definir o perfil. Aí entendi. Eu retirei por isso, certo? Aí parece que eu coloquei uma no final, sugeri, né, para propor, porque isso aí dá, essa última, propor, essa parte aqui. Isso aí daria, assim, abriria margem para um produto técnico. Certo. Aí, eu acho que aqui, essa frase é continuação dessa, não é? Essa parte é continuação, né? É uma continuação, é só para você reescrever aí. Certo. Vou colocar aqui, que aí depois eu lembro de organizar. Certo, ok. Aí você reescreve. Pronto, aqui na justificativa, né? Eu vi que você fez um textinho já, aí depois você se coloca aí, você vai se colocar, desde que você era estudante, aí principalmente na sua residência, aí você vai colocar aí o que é que fez você escolher essa temática. A justificativa ela é do mestrando, assim, no sentido de que é quando você coloca assim, toda a sua trajetória, não precisa também fazer um memorial, mas você pode colocar a motivação sua, né, como pesquisadora, como médica, para escolher essa temática. Certo. Ok. Deixa eu ver aqui, esse tópico eu ainda vou fazer. Certo, aqui na parte de percurso metodológico, que é onde eu tenho mais dúvidas aqui. Sim, pronto. Então, o meu principal dilema aqui nesse estudo eu queria avaliar como os preceptores estão fazendo esse feedback formativo, né? Então, eu teria meio que duas opções, mais ou menos, né? Uma seria
pedir para preceptores gravarem vídeos, dando feedback com seus residentes, mas eu não sei se isso seria viável. Porque não... Como é que eu posso dizer? É difícil fazer isso. Né? Essa coleta, é difícil. Sim, sim. E daí uma alternativa que eu pensei foi essa que eu descrevi aqui, né? E que eu até gostaria de ouvir um pouco da sua opinião. Sim, foi por isso. Eu coloquei aí para pensar, Isabela, porque eu achei que vai ser muito laborioso fazer colocar um vídeo e, entendeu? E depois fazer a entrevista. Porque, afinal de contas, os preceptores, né, são pessoas já... são professores, de certa forma, né? São supervisores. Aí, colocar um vídeo seria interessante se fosse para alunos de graduação. Eu penso assim, pode ser que eu esteja errado. Mas, na verdade, eu pensei em fazer assim, o preceptor, ele primeiro preencheria um formulário, né, que eu enviei lá no grupo, aquele questionáriozinho, com algumas informações, né? Sim. E aí, depois, esse preceptor, ele iria assistir a uma consulta de um residente. Sim. Uma consulta simulada, né, de um residente. Depois, ao final desse vídeo, com essa consulta simulada, o preceptor iria simular um feedback para esse residente. Ah, entendi. Entendeu? Bem, eu acho... Não, é uma impressão, assim, pessoal, e talvez eu esteja equivocada, é só uma opinião. Eu penso assim, que eles... Não é que eles vão se sentir testados, eles vão se sentir assim, como se tivesse se colocando meio que a prova. A Berlim da prova, a avaliação, eu entende? E se a gente quer avaliar a percepção deles, então é da vivência deles que a gente quer saber, entende? Então, no caso, seria melhor um grupo focal mesmo. Sim, um grupo focal, ou então entrevistas individuais, mas se dirigindo a ele em busca de suas vivências, de suas experiências em dar feedback formativo. Eu pensei assim, eu acho que fica até mais simples para você. Fica. Né? Mais simples. Pode ser um grupo focal, aí eu até coloquei alguma coisa aí sobre entrevista, né? Não sei, porque você colocou, eu não sei, se entrevista ou grupo focal, aí foram essas, sim. O cenário, né? Então, você tem que descrever aí. E aí, você já sabe quais serão as unidades? Você já tem ideia de quais serão? Não, eu faria mesmo por disponibilidade do preceptor. Assim, o preceptor que se dispusesse. Independentemente de qual seja as unidades. Independente da unidade, porque eu convivo, né, com vários preceptores e eu sei o quanto é difícil conseguir um horário assim, com um preceptor para fazer uma entrevista. Claro. Vai ser mesmo por acessibilidade, mas a gente pode depois descrever, então, o cenário da pesquisa após a coleta, né? Porque a gente não sabe de que unidades eles serão. Isso. Então... Pode ser qualquer unidade de João Pessoa. Assim, a única restrição que eu fiz foi ser dentro de João Pessoa. Tá, então, aí, nesse caso, colocar quais serão as unidades. Pelo menos as unidades, eu acho que daria para colocar, não assim... Você pensaria das pessoas, mas pensaria já nas unidades. Para a gente ter uma ideia do cenário, quais serão os cenários, porque o cenário aí vai ser pode ser que seja, em termos de localização, seja heterogêneo, né? Sim. Os preceptores, claro, eles vão diferir se eles pertencerem a uma unidade ou outra. Eu acho que também depende também das demandas deles, né? Sim, depende. E as demandas vão depender também
dos territórios. Eu vou aqui, a Mayra quer participar, pode falar, Mayra, certo, Isabela? Certo. Só uma sugestão que talvez ficasse mais fácil selecionar um distrito, e aí você veria daquele distrito quais unidades têm residência, né? Sim, seria possível. É uma possibilidade. Aí limita mais. Pois seria interessante a gente deixar mais mais definida esse cenário, porque influencia, né? Influencia. Qual é o cenário? Claro que influencia. Então, você pode colocar o distrito. Pode ser, pode ser. Provavelmente você não vai conhecer preceptores de todos os distritos, você conhece mais em determinado local, né? Sim, sim. Então, você pense aí no distrito, aí a partir do distrito, você pode colocar aqui do Google, não do Google Maps, mas do Google Earth, você coloca ali, aí coloca uma imagem do distrito, e aí, em relação ao distrito, você coloca aqueles localizadorzinhos, certo? Quais seriam as unidades que poderiam ter participantes, entende? Entendi. Aí, no caso, eu preciso justificar o motivo pelo qual eu escolhi tal distrito, ao invés de outro, ou não, isso não é relevante? Podem perguntar. Então, eu acho que poderia já se antecipar e colocar, porque muitas pessoas nem precisam justificar, porque as unidades que têm sido cenários de pesquisas aqui nossos, da nossa linha, geralmente já escolhem a unidade tal, aí vão descrever, vão caracterizar a unidade, certo? Olha, corrija aí que eu coloquei Google Maps também, não é o Google Maps. Sim, deixa eu trocar aqui. Certo? Bom, mas você também pode não colocar e na qualificação, se houver essa pergunta, você diz que é pela acessibilidade, certo? Pela digamos, maior facilidade e também do interesse, mais que você percebeu que havia mais interesse de participação, podem ser razões assim. Sim. Seria uma razão assim, digamos, que afinal a gente vai entrevistar os preceptores, mas assim a gente tem uma ideia de quais são as demandas daqueles supervisores, preceptores, e depende muito, eu acho que da própria comunidade, né? E para ser atendida. Por exemplo, se for num local onde haja muita violência, né? Então, isso pode afetar até, talvez, não sei, a possibilidade ou a oportunidade de feedbacks, não sei. Eu estou pensando assim, em alguns fatores, né? Mas existem vários fatores que podem influenciar aí, ou seja, que seriam fatores externos que podem influenciar até na oportunidade de feedback. Eu falei violência, não necessariamente. Certo? Então, essa poderia ser a acessibilidade, o possível interesse de determinados preceptores. Tem preceptores que vão ter mais interesse em participar e outros que não. Né? Sim. Então, seria essa poderia ser essa justificativa. Certo. Aí, por isso que eu coloquei aí, quais seriam essas unidades, onde se localizam. Sim. Aí, se você considerar o distrito, aí fica, pelo menos, a gente sabe mais ou menos no sul, no norte, no oeste, no leste. Vou botar aqui uma observação. Entendi distrito. Aí depois eu vou refletir um pouco. Certo, tá bem. Quando eu coloco assim, achurado em amarelo, que é uma sugestão que não foi colocada como textual
do projeto, né? Uhum. Quando é textual, eu coloco para vocês acatarem ou não. Aí é sugestões para você fazer, mas que não são do texto. Certo. Fazem parte do texto. Só possíveis orientações. Ok. Ok? Então, cenário, participantes, aí eu coloquei já quantos preceptores. Então, mas, de qualquer forma, mesmo que você siga esse caminho de esperar e haja uma saturação, que é controversa, essa coisa de saturação dos dados é controversa. Mas é preciso, a partir do comitê de ética, né, eles já pedem. Eles pedem, né, que limite. É o número, você vai colocar quantos, pelo menos, qual é o número estimado. Certo. Tá? Ok. Aí tem uma dúvida que não é limitar, né? É o número estimado, não é limitar. Pronto, então estimar, né? Estimar. Porque, de qualquer forma, para o projeto da qualificação, também é necessário já indicar o número, mesmo que aquele número possa ser menor depois. Certo. Ok. Aí, aqui eu fiquei na dúvida num ponto, né? Sim. Nessa parte, os preceptores deverão estar em atividade há mais de um ano e no ano vigente. Eu coloquei há mais de um ano, mas assim, você pode modificar também, porque eu coloquei assim, às vezes é um preceptor que chegou recentemente. Entendi. Aí seria bom que ele tivesse uma vivência ali, né? Faz sentido. Com os residentes que passam ali naquela unidade. Uhum. Então, eu coloquei um ano, mas podem ser 6 meses. Aí vocês têm mais uma ideia melhor do que eu, né? Porque vocês foram de família. Entendi, tá certo. No meu tempo de residência, a minha residência foi bem diferente, né? Foi no hospital, foi em clínica médica. Então, vocês tinham uma ideia melhor, certo? Tá certo, ok, entendi agora. Pronto. Então, eu disse no ano vigente, assim, eu quis dizer que. Peraí, como foi? Sim, dentro de um ano que ele está ali. Pronto, tira esse vigente aí, porque eu acho que foi mais. Coloca aí, há mais de um ano, certo? Pronto, eu tiro essa parte. Às vezes a gente vai escrevendo, né? E depois, para fazer um corte, depois não faz o corte. Então, vamos. Pronto. Ok. Essa parte aqui tá ok também. Essa aqui eu vou modificar, né? Eu acho que vai ficar melhor fazer o grupo focal mesmo. Pronto, então modifica, exato. Porque aí eu já pensei em entrevista, mas aí será grupo focal. Aí, nesse caso, serão 2, 3. A quantidade de grupos? Sim. Olha, eu acho que pelo menos uns 3 seria o ideal, assim. Certo, então pronto. Pelo menos uns 3. 2 ou 3, eu acho que. Cada um composto de quantos participantes? Eu acho que de 3 a 5. Certo. Porque talvez também eu não consiga fazer com muitos preceptores. Não, fica meio assim, não é poluída a palavra, fica muito... Muita informação, difícil de você criar, né? Mas para 3 manejar, né? 5 eu acho que tá bom, 5. Eu digo 3 porque muitas vezes num posto, numa unidade integrada, vai ter no máximo uns 3 preceptores. Entendi. Entendeu? Vai ser muito difícil encontrar 5, assim, a não ser que eu consiga chamar o preceptor de outra unidade para participar ali. Se fosse possível, aí vai ficar assim, mas não vai ficar conveniente para eles, né, se deslocarem. Mas, veja só, se forem 3 preceptores, mas forem preceptores que se comunicam de forma mais fácil, aí tudo bem, né? Um fala, outro fala, mas e se forem 3 que são mais retraídos, né? Aí vai exigir mais estimulação, eu acho. Certo? Sim. Pronto. Mas eu acho que de 3 a 5, no mínimo 3, assim, no máximo 5. Tá certo. Pronto. Então, ok.
Certo. Essa parte aqui eu vou tirar depois, esse Sim, que é trecho. da entrevista, né? Isso. Aí você, nesse caso, você vai colocar e vai aí desenvolver, em relação ao grupo focal, descrever todos os detalhes, viu? Certo, certo. E aí aqui é o finalzinho, né, que fala do TCLE. Sim. Pronto, eu acho que em relação à metodologia eram mais essas as minhas Sim, dúvidas. aí você vai elaborar o TCLE. Tem um modelo, você é só ajustar, certo? Tem um modelo no próprio site, na própria página do comitê. Vou procurar. E se você quiser também, eu posso enviar de uma pesquisa dos meus alunos de graduação. Pode ser, eu agradeço. Ou até de outros do mestrado, certo? Certo. Eu vou anotar aqui, enviar, aí você só substituir, enviar modelo. Certo. O modelo que já é um TCLE de outro, só tira o nome. Eu também quero. Tá bem. Certo, vou mandar lá no grupo mesmo. Certo. Pronto, aí aqui o guia de entrevista eu vou refazer, né? Eu acho que vale a pena eu fazer um questionário. Havia perguntas? Eu não encontrei. Tinha algumas perguntas. Eu posso compartilhar aqui. Não. Sim, porque você colocou a parte? Foi a parte. Então é por isso que eu não vi. Então eu vou juntar depois. Pronto. Guia... Mas eu vou compartilhar aqui, de toda forma. Certo, guia de entrevista. Aí a gente chama, muitas vezes se chama de semi-estruturado, porque tem aquelas questões iniciais que são para descrever as características do respondente. Uhum. Mas, assim, são perguntas abertas, né? Sim. Ou vai ter perguntas... Eu não vi o instrumento, então... Tem algumas perguntas abertas. Certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Você pode até dividir uma parte, que seria a caracterização, né? Tanto a caracterização do participante do ponto de vista demográfico e também do ponto de vista do próprio trabalho, há quanto tempo trabalha como preceptor, fez residência, em que residência fez, há quanto tempo é preceptor. Essa parte aí, né, é uma parte mais de caracterização pessoal, demográfica e do próprio trabalho deles. Uhum. Pronto, esse aqui é o questionáriozinho que eu fiz, assim. Não está aparecendo, a Isabela. Eu acho que é porque, não? Se você compartilhou a guia, então você tem que abrir nova... Porque, às vezes, quando a gente compartilha... Aliás, a guia não, a janela. Se a gente compartilhou em uma janela, quando a gente vai botar em documento, tem que fechar e compartilhar novamente. Entendi. Se for a guia, aí você pode mudar. Vou tentar de novo aqui. Apareceu? Sim, agora sim. Sim, eu não vi. Eu não vi esse instrumento. Pronto, aqui foi um textinho inicial que eu fiz. Né? Sim. Só com algumas orientações sobre o questionário. Aí eu coloquei, né, para preencher nome, data de nascimento, gênero, etnia, país de origem, né, porque pode ter algum preceptor. Claro, sim. E aí algumas questões sobre perfil profissional, né? Tá graduação, se possui pós-graduação, em qual área, que ocupações e vínculos, né, o preceptor Mas tem. Mas aí, pós-graduação, você... Porque a pós-graduação, assim, a principal, eu acho que é o de medicina de família e comunidade, ou clínica médica, mas aí, nesse caso, seria pós-graduação estrito sensu ou uma outra especialização? Eu não defini, eu deixei em aberto. Sim, a pós-graduação, você vai colocar aí, que eu acho que muitos vão ser da própria medicina de família e comunidade. Isso. Tá bem. Mas eu deixei aberto mais para avaliar a experiência, né? Às vezes é uma pessoa que tem um mestrado ou tem uma especialização em outra área. Entendi. Fora a principal, né? Isso, fora a principal. Certo. Tá bem. Ocupações atuais, né? Para avaliar quantos vínculos cada preceptor tem, né? E essa parte aí, você pode colocar a parte, e antes de começar o grupo focal, ali, quando está ainda já na fase quebra-gelo, você
pode já entregar a eles e eles preencherem. Sim, é uma boa. Aí depois você só dá uma olhadinha para ver se está tudo completo. Uhum. Aí, tempo de atuação na atenção primária e tempo de atuação como preceptor também. Sim, ótimo. Instituição a qual ele está vinculado como preceptor. Sim. Locais de atuação da preceptoria, porque tem preceptor que atua em mais de um campo, né? Uhum. Número de residentes sob sua supervisão e carga horária dedicada à preceptoria. Tudo isso é importante. Aí, na parte de ensino e avaliação na preceptoria, quais métodos de ensino usa durante a preceptoria? Essa pergunta eu coloquei mais para avaliar até um pouco do nível de conhecimento do preceptor em relação aos métodos de ensino, né? Sim. Métodos de ensino e métodos de avaliação que utiliza. Aí coloquei outras perguntas, como qual o seu nível de conhecimento teórico sobre o tema, né, do feedback. Uhum. Aí o preceptor eu fiz tipo uma escala Likert, né? Sinto que preciso aprender muito mais, sinto que domino bastante o conhecimento, né? Certo. Então, o seu é uma abordagem mista mesmo. Eu estava pensando que não seria, por exemplo, só a parte da caracterização dos preceptores, tanto demográfica quanto em relação à sua própria formação e trabalho, e o restante, que seria para avaliar o feedback, a percepção do feedback, seria qualitativo, mas tem também esse aí é uma abordagem quant, então a sua abordagem é mista, quali e quantitativa. Isso. Certo. Daí também perguntei o quanto eles se sentem preparados, né? E aí eles respondem, não tenho, sinto que não tenho prática, sinto que tenho pouca prática, sinto que domino a prática, né? Porque é meio que para diferenciar o conhecimento da preparação, né? Sim. E o quanto se sente à vontade ou seguro para fornecer os feedbacks, né? Me sinto inseguro, razoavelmente seguro, por aí vai. Aí você poderia fazer um pré-teste. Aí você faz o pré-teste com Mayra e com Felipe. Boa. Pré-teste para você ver se precisa de ajuste, né? Esse questionário. E seria bom você colocar assim, na vertical, certo? Você faz as colunas e coloca cada um dessas assertivas aí, de resposta, coloca nesse sentido. Seria melhor. Sim, certo. Dá para fazer até um formulário mesmo no Google Forms, que fica mais prático, né? Sim. Eu envio o link para os preceptores e eles respondem antes. Pode ser também. Aí, nesse caso aí, você vai abordar um número maior para responder a essa parte quantitativa, ou vão ser os mesmos que vão participar da qualitativa? Pois é, antes na metodologia anterior, eu estava pensando em abordar mais, né? Mas agora, com a questão do grupo focal, não sei se eu amplio. Veja, agora eu tive um insight aqui de se você poderia, talvez você tenha sido essa sua ideia inicial e eu é que não entendi. Você poderia colocar, por exemplo, sei lá, 60, 80, não sei, eu estou chutando. Preceptores nessa fase aí já teria um produto resultante da análise desses resultados aí. Entendi. Certo? Aí já seria um artigo. Aí você não precisaria pensar em um produto técnico, porque o outro artigo seria da parte qualitativa. Entendi. Então, teria uma amostra para a parte quantitativa e outra amostra... entendi. Não, mas assim, esse da parte qualitativa seria uma subamostra da quantitativa. Que esses preceptores que responderam a esse questionário aí de abordagem quantitativa, eles estejam também, certo? Eles estejam nos dois. Entendi. Vamos supor que sejam 15 e seriam 15
de 60, aí você vai ter né? que calcular aí o tamanho dessa amostra, né? Em relação ao todo, se é o distrito. Acho que não tem estudo de preceptores de uma pessoa, não. Então, o número é bem menor. Por isso que eu falei de chute. De chute. Então, não seria de João Pessoa se ela quer avaliar do distrito, então poderia ser até o universo, né? Do distrito. Ou se você quiser ampliar... Só deve ter uns 10 preceptores, 15 máximo, deve ter muito. Em cada uma? Por distrito deve ter. Então, nesse caso, teria que ser de João Pessoa mesmo. Talvez valha a pena ampliar mesmo. Pronto, certo. Até para conseguir uma quantidade maior de respostas. Certo. Então, seria de João Pessoa mesmo. Eu queria só, assim, porque, a princípio, quando eu li, que foi ontem, né, ou antes de ontem, quando eu li, eu pensei assim, é um estudo qualitativo, porque eu não tinha visto o instrumento. Uhum. Nem você mencionou essas perguntas aí em uma escala Likert, lá na seção de procedimentos, de verdade. Metodológico. Aí eu estava em ideia de que seria um estudo qualitativo. Nesse caso, é um estudo quali quanti, é misto. Então, nesse caso, seria João Pessoa mesmo, viu? Certo. Certo? João Pessoa, ok. E aí você escolheria ali entre aqueles. Então, você vai, para você calcular o tamanho da amostra, você vai precisar saber quantos preceptores tem vinculados às residências. Quantas residências tem? São quatro, né? Certo. Certo. Então, se são 4, tem que saber qual é o número dos preceptores, né? Aí você poderia abarcar o universo, claro, excluindo apenas aqueles que se recusarem a participar ou que preencham critérios de exclusão, outros critérios de exclusão. Certo. Mas aí, eu não sei, talvez desse para estimar a quantidade de preceptores, a não ser que eu entre em contato com cada instituição. Uhum. Posso Sim, tentar. Só para saber o número, porque você não pode, você não, pela nova lei, né, de proteção de dados, aí você não pode obter das instituições os contatos deles. Sim, só o número. Pelo outro caminho que você já conhece, mas só o número. Você, para ter uma ideia do universo, e a partir do universo, se você vê que seria possível abordar todo o universo, ou se faria uma amostra. Entendi. Pronto. Daí, continuando aqui no questionário, eu acho que tem algumas perguntas que agora fariam sentido mais entrar para o grupo focal, né? Que seria essa. Sim. Né? Você dá a devolutiva, em que momento você faz essa devolutiva aos residentes? Não, poderia deixar. Eu não li, né? Eu teria que ler aí de forma mais detida esse questionário, mas aí teria que ver, poderia deixar alguns aí. Porque eu vou fazer assim. Daí eu vou adicionar o questionário. Artigo, né? Daí desse questionário, os resultados poderiam, digamos, ser o conteúdo de um dos artigos, que seria o da abordagem quantitativa. Sim. Aí você não pode deixar muito incompleto. Entendi. E aí você colocaria perguntas, digamos, 3, depende muito das perguntas. Você poderia colocar só uma questão, fale sobre, e deixar totalmente assim, não diretiva. Ou você pode também elaborar umas 3 perguntas bem abertas que dê vazão, né, a que eles possam falar. Sim. Entende? Sim. Porque grupo focal, ele é diferente da entrevista. Certo? Você tem que estudar, você vai ter que... Eu não sei se você já tem experiência em grupo focal. Eu já fiz uma vez. Então, isso é importante, né? Você ter a experiência, porque o grupo focal também depende muito da experiência do moderador, né? Do observador. E é importante que você tenha um assistente,
viu? Sim. Pode ser um aluno da graduação, um interno, um residente. Ele pode ali, porque você precisa de uma pessoa para controlar várias questões do próprio ambiente, começar a filmar, começar a gravar. Tudo isso é importante que você não pode ficar só, tem que ter um assistente. Sim. Isso dá para eu conseguir. Como você não ocupa cargo de gestão, então pode ser você mesma, porque eu tive uma orientanda que ela era da gestão, aí ela ia fazer entrevistas em várias unidades, né? Sim. Aí ela sendo da gestão, aí ela achou melhor entrar em contato com um grupo de pesquisa ao qual ela estava vinculado, e outras pessoas fizeram, tanto moderaram, quanto quem estava presente ali, não era da gestão. Sim. Tem muito essa questão, né? Isso a gente tem que ver, tem que ter um ambiente propício, né? Tem que ter ali, não pode ter também muito ruído externo, nem, por exemplo, pessoas chegando, né, para interromper, tem que ser um ambiente. E assim, tem a possibilidade também de fazer via online, né? Online, exatamente. Também online, tem essa possibilidade. Pode fazer, e aí você já grava. Sim. Certo? Já grava. Seria mais fácil. Aí eu teria que ler mais sobre o grupo focal remoto, porque eu já fiz até uma revisão sobre isso, tá? Durante a pandemia ainda, quando alguns dos mestrandos, né, foi até tinha a parte qualitativa, foi da turma 4. Não, foi da turma 3. E aí eu li alguma coisa sobre grupo focal remoto. Mas, assim, você teria que se aprofundar um pouco mais para saber, né, que mudanças. Se você quiser também, eu envio para você um vídeo que eu fiz naquela época, né? Naquela época, porque a gente não podia se reunir. Aí estava difícil também os mestrandos estavam cheios de tarefa, de muita coisa, né? Naquela época foi muito difícil. Aí eu disse, eu já sei, vou gravar um vídeo para, se vocês tiverem que fazer a entrevista, foram entrevistas, não foram grupos focais, mas eu li alguma coisa, um grupo focal remoto. Aí vocês, de qualquer forma, se a gente não se reunir para falar sobre isso, aí eu vou enviar para vocês, certo? Certo. Enviar o vídeo. Agradeço. Faz bastante tempo, faz uns 5 anos, viu? Tá no canal? Tá. Mas assim, pode ser procurar difícil. Também. Certo, mas aí fica mais fácil mandando para você, certo? Certo. No tempo que eu tinha vergonha de aparecer, aí só aparece minha voz. Aí eu perdi a vergonha. Então, vamos enviar vídeo, então, ok. Pronto. Eu acho que agora o instrumento. Você me envia depois, eu não sei se eu vou ter tempo, tá? De ver o instrumento. Porque aí eu tô com uma série de tarefas para fazer para ver esse instrumento. Mas aí você me manda depois, quando eu voltar. Tá bom. Eu vou adicionar no mesmo arquivo. Eu vou colocar ele como um apêndice. Coloca como apêndice. Fica melhor. Tá bem. Que são os instrumentos. Aí você separa, viu? Coloca em um apêndice, coloca da fase quantitativa e o outro da fase qualitativa, que vai ser só o guia da entrevista. Sim. Instrumentos de pesquisa. Pronto. Ótimo, viu? Deu um avanço bom, viu, Isabel? Né? Tudo bem. Ótimo.
Vou tentar dar mais uma avançada esse mês aí. Certo. Então, no caso de Felipe, no caso, não teve edições, então vou só perguntar, você teve algum outro insight, alguma ideia, apareceu alguma preocupação em relação a seu projeto? Fale aí, Felipe. Sim, professora. Eu estou num. Várias coisas aconteceram, mas com relação ao projeto, eu estou num bloqueio grande com relação a ele, com vários questionamentos. E aí não é que. Muita coisa aconteceu, na verdade. Mudanças de trabalho, enfim, saindo de um trabalho, e aí. Sim. Questões emocionais e psicológicas no meio, mas eu fiquei em dúvida e até conversei sobre isso no último encontro presencial com o professor. Meu Eduardo. Deus, não. Gabriel. Com Gabriel. Porque toda vida que eu estou escrevendo, e aí aparece um texto novo que eu não tinha visto, e aí eu fico me questionando e sobre o que estava escrevendo, e já apaguei um bocado de coisa. E a última que aconteceu foi que eu achei um doutorado, uma tese de doutorado que eu achei fantástica, que foi a primeira vez que eu fiquei com inveja, meu Deus, eu queria ter escrito isso aqui. Mas, enfim, era uma tese de doutorado muito completa, muito, muito fascinante mesmo. Eu vou compartilhar depois com você sobre isso. Mas aí eu fiquei num bloqueio até sobre... para não cair no que foi dito desde o início, da complexidade que você quer trabalhar o trabalho, o projeto, e aí eu fico querendo abordar e eu não fico, eu meio sem saber como fazer isso, e enfim, acabou me bloqueando, eu escrevi e apaguei um monte de coisa, por isso que eu não coloquei coisas novas lá, mas eu acho que tá esse bloqueio também. Uma das coisas que passou foi sobre a história que você me questionou da nossa última reunião, que foi qual a pergunta que você quer responder. Sim. E eu fiquei pensando nisso, porque na minha cabeça meio que estava óbvio, mas eu não sei se a pergunta que eu queria responder, né, de uma forma geral, é como que está sendo feito o processo de ensino e aprendizagem das habilidades de comunicação clínica na residência. E aí o universo que eu quero trabalhar são os preceptores residentes da UFPB, do programa de residência da UFPB. Mas aí eu não sei como colocar isso, não sei se está bem respondido na introdução, como colocar isso e como abordar isso no que é o meu principal calo nesse momento, que é o referencial teórico. Referencial teórico não, perdão. Revisão de literatura. A revisão de literatura, que foi a pergunta que eu fiz para Gabriel. Eu preciso fazer uma revisão sistemática para escrever, porque toda vida que eu fico pensando se tá faltando alguma coisa, a resposta que ele me deu foi não precisa, mas quando você for defender, você precisa provar para a banca que você domina totalmente o assunto, que você cobriu todos os ângulos. E aí foi que eu fiquei mais perdido, digamos assim. Veja, a revisão, aliás, a revisão de literatura, ela precisa ser a mais abrangente possível em relação ao seu problema de pesquisa. Então, por isso que eu peço para vocês explicitarem o problema de pesquisa. Porque esse problema, essa pergunta, que ela define tudo mais. Define até o modelo do estudo. Então, essa pergunta... Foi outra coisa. Sim. Foi outra coisa, a história do modelo da metodologia. Eu fiquei em dúvida, né? Estou em dúvida ainda, e eu acho que eu vou precisar trabalhar, que é o outro ponto, que é o questionário, né? Estava até falando da pesquisa de Isabela, e tem algumas perguntas que são do questionário que eu estou pensando que ela está usando dela, que vão estar semelhantes no meu,
Uma delas eu preciso avaliar como o meu estudo é sobre percepção, né? Como que o residente percebe o ambiente que ele está, né? Se demanda, o que é que ele vai elencar como fator, né, positivo, desafio, né, limitante, para o ensino para a aprendizagem dele, né? O que é que o preceptor elenca também, enfim. E aí eu fiquei em dúvida se seria realmente um trabalho estritamente qualitativo, porque eu acho que isso é uma resposta que eu posso fazer no formulário. Eu não preciso fazer uma reunião com eles para que eles me digam isso, para poder compilar, e eu acho que talvez eu consiga. A inferência que eu faço é que provavelmente as respostas vão ser no mesmo sentido, muitas vão se repetir. Então, se isso deveria ser abordado como um dado numérico mesmo, né, percentual, ou se não, então são esses questionamentos que eu fiquei. Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Eu posso até, não sei, posso dar sugerir aí alguma solução. Veja, em relação à necessidade de se fazer uma revisão nos modelos da revisão sistemática, que pode ser uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, melhor seria uma revisão de escopo, que é sistemática também, só que tem suas características, né, com maior simplicidade, né? A revisão sistemática é a que é mais completa, principalmente quando é com meta-análise. Mesmo a sistemática pode ser com ou sem meta-análise. Então, eu preciso fazer uma revisão sistemática, integrativa, de escopo, para a minha revisão de literatura? Não. Da minha seção, do meu projeto e da minha dissertação, não é necessário, estritamente, não necessariamente. Agora, algumas vezes é interessante nesse sentido, quando o programa exige, né, para defender a dissertação, 2 produtos. Aí, às vezes, você tem os dados coletados em campo, mas não quer realizar não quer elaborar, né, um produto, por exemplo, um produto técnico, tecnológico. Então, uma das possibilidades seria você ter uma revisão, porque aí você já faria uma revisão realmente bem estruturada, completa, né, que teria muito mais, digamos... O mesmo, né, peso. Teria mais peso e também faria uma revisão muito mais completa, né? Porque você segue uma metodologia sistemática, né? Bem estruturada, aí você faria uma revisão não só de maior peso, mas também de maior envergadura, entende? Então, acaba que o que eu estou achando... Perdão, desculpa. É interessante? É, muito interessante. Agora vamos ver. Tempo... vamos ver, porque uma revisão nesses moldes de revisão sistemática não é, eu vou sentar aqui e fazer a revisão. Não é. Tem toda uma metodologia, tem todo um método que precisa ser seguido, tá? Então, você segue, por exemplo, o protocolo do Joanna Briggs, certo? E você tem que seguir todos aqueles passos. E não é um trabalho simples. A não ser que você queira fazer uma revisão assim, a toque de caixa, mas foi uma revisão realmente, uma revisão boa, bem feita, então dá trabalho. Tá? Enquanto que na revisão narrativa, que é essa revisão que a gente geralmente faz para a sessão de revisão de literatura, da dissertação, ela, assim, você escolhe, você sai escolhendo, né? Escolhe, assim, tem muita subjetividade ali na escolha, porque é o revisor que vai escolher. Então, não necessariamente, mas em algumas situações é interessante. É interessante. Agora, veja, realmente precisa de muito mais tempo, e assim, eu vejo que você está com muito trabalho, e talvez não haja também tempo para, além de conduzir
a pesquisa de campo conduzir a revisão de literatura sistemática. Certo. Porque muitas revisões sistemáticas que há por aí não são revisão nem de integrativa, nem sistemática propriamente dita, né? A de escopo é a mais simples, então eu geralmente sugiro que se faça uma escopo. Bem, então, nesse caso, você pode optar por fazer uma revisão sistemática, e aí, nesse caso, um dos produtos seria a revisão sistemática para a revisão de literatura, o capítulo de revisão de literatura, ou pode fazer uma revisão narrativa tradicional, mesmo, que não dá tanto trabalho, quer dizer, dá trabalho também, mas não tanto quanto a revisão sistemática. Aí, você precisa ter um outro produto, certo? Porque aí são exigidos dois. Sim. Aí, veja, como eu não revisei mais o seu projeto, eu não estou bem lembrada se é esse o caso, não lembro. Eu tenho uma ideia que eu estou tendo, né? E é o que eu ia discutir, mas aí, como eu queria ter trazido já alguma coisa para discutir isso, mas como eu não consegui elaborar nada ainda, eu vou trazer só a ideia por enquanto. Mas, olha, você quando falou nesse lembre-se que uma monografia de doutorado, ou seja, uma tese, ela é muito mais complexa, né? Sim. Complexa, entende? Então, claro, quando a gente vê muitas vezes uma boa tese, a gente fica, puxa, que bacana, eu queria fazer algo assim. Mas isso aí não é agora, tá bem? Sim. Não é agora. Então, eu lembro novamente, porque eu anotei aqui que você disse que ia enviar essa tese para eu ler. Era do mestrado, que mas eu vou mestrado lembrar, lá da primeira reunião. Vou mandar. Sim. Você não enviou o link da tese da Marcela, tá bem? Tá. Vou mandar. Eu vou cobrar até o final, até o dia. Vou fazer isso. Até quando você estiver já escrevendo a dissertação, os resultados, eu vou estar cobrando. Então, veja, mande os dois, certo? Certo. O link dos dois. Link. Eu provavelmente não vou ler nesse mês de maio, mas eu leio quando eu voltar das férias. Dos dois. Das duas, né? Das duas. Da dissertação e tese. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando como segundo produto, mas que eu até mencionei isso um pouco na minha justificativa, e aí eu vou parar um pouco mais à parte, porque aí eu vou precisar gera uma outra linha no sentido, uma ramificação, que eu pensei em fazer um outro produto, um outro artigo nessa linha, que me veio durante essa pesquisa, que é sobre, que tem tudo a ver, né, mas que eu tenho que conseguir fazer esse link, né, e escrever sobre, que é sobre o uso da inteligência artificial e como que isso afeta na relação, né, nas habilidades de comunicação, porque isso infere no entendimento do paciente. Eu até cito isso na minha justificativa quando eu falo que, ancorando nas relações sociais, né, na atualidade, as pessoas querem tudo de uma forma muito mais dinâmica. E a gente já tem casos, né, muito bem relatados, e tem até entrevistas de jornais, não sei se valeria a pena, de repente, citar isso, né, ficou com uma dúvida, porque o Bill Gates deu uma entrevista há poucos dias, né, Ciro Gomes já deu entrevista falando sobre isso, que no futuro nós não teremos mais médicos, teremos programas de inteligência artificial fazendo diagnóstico. E eu tenho pacientes, né, na minha prática, conversando com colegas, como já vi alguns artigos que têm citando isso, né, falando de pessoas que já estão fazendo uso do chat GPT para diagnóstico, né, de programas de inteligência artificial em vez de procurar atendimento médico. Então, isso muda sensivelmente o modo que as pessoas esperam se relacionar com o médico durante um atendimento. É uma coisa muito mais objetiva, instantânea, rápida, prática, porque essa é a tônica das relações de hoje, né? E como que isso interfere no cuidado, já que
que é o que eu cito no texto, as habilidades de comunicação não são apenas para fazer a pessoa se sentir bem durante o atendimento. Elas são instrumentos de acurácia, né? Tanto para o diagnóstico, como para o tratamento, para segmento. E aí eu pensei, né, de que um segundo artigo poderia ser justamente discutindo sobre isso. Não sei se um ensaio, não sei se, enfim, alguma coisa que eu discutisse, né, para ler e escrever sobre. Acho que não daria, não seria o caso, pelo menos não me ocorreu, e aí aceito sugestões, se uma pesquisa com humanos, né, de questionário, de alguma coisa, a gente tem alguns instrumentos validados, inclusive, de satisfação, né, de consulta. Acho que tem um estudo de Jefferson, se não me engano, que é um mais famoso. Não sei se seria o caso, enfim, é algo que me deu a vontade de falar sobre, e acho que poderia ser um segundo produto, né? Mas, enfim, estou só trazendo aqui, já estou coletando alguns artigos para fazer leitura e aceito sugestões de como proceder com relação a isso. Bem, você não está gostando do seu projeto atual? Tô sim. Achei sim. Que era... É porque eu pensei inicialmente se poderia ser... Eu cheguei a falar numa das reuniões anteriores se seria interessante colocar um capítulo, né? E precisa, de repente, como um dos capítulos da revisão. Aí eu achei que um capítulo talvez ficasse muito enxuto, não sei. A gente precisa ter 2 produtos que sejam interrelacionados, certo? Porque quando a gente coloca já essa outra dimensão aí, né, da comunicação e da inteligência artificial, que é realmente uma coisa muito nova, a gente já está mudando o problema de pesquisa. Teria que fazer toda uma reformulação. Verdade. Ou a gente vira o projeto, faz uma guinada de 180 graus para mudar o projeto, mas assim, eu não vejo como os seus objetivos atuais eles podem abarcar esse outro... Essa sua outra ideia, a não ser que mudasse, certo? Não. Tudo bem que você pode falar, quando você for falar de comunicação, você pode falar nessa controvérsia, mas vai ser só, digamos, a retórica da sua revisão, dizer que já se fala em substituição, aí para falar que, assim, contextualização. Essa substituição do médico vai ser provavelmente impossível de se fazer. Só quem não é médico é que pode pensar algo assim, né? Mesmo que sejam pessoas tão inteligentes quanto Bill Gates ou Ciro Gomes. Mas um médico não pensa, acho que não pensa dessa forma, e não é porque a gente não tem uma visão, né, mais futurista, mas justamente porque o seu argumento seria nesse sentido de que a comunicação médico-paciente nunca vai poder ser substituída, né, por uma comunicação que fosse com um robô. Então, aí poderia ser um argumento para você fortalecer esses objetivos que você tem agora. Mas, para tomar uma maior proporção dentro do seu trabalho, nós teríamos que mudar os objetivos, mudar todos os limites, né? Porque, como eu acho que eu já falei para vocês, a monografia, seja ela de graduação, seja ela de mestrado, no caso a dissertação, seja ela de doutorado, a tese, ela tem que ser delimitada, ela tem que ter por isso se chama monografia, ela tem um escopo bem delimitado ali, no problema de pesquisa. Embora, claro, você possa, na revisão de literatura, você parte de questões mais gerais para chegar aí no problema de pesquisa. Mas, assim, o problema de pesquisa ele precisa ser delimitado, porque aí, se a gente já introduz uma variável
que é uma variável tão forte quanto essa, aí a gente teria que mudar o nosso problema de pesquisa, certo? E aí pode estar aí à sua disposição. Eu concordo se você quiser mudar. Eu aceito desafios no sentido da orientação, né? Mas teríamos que mudar o projeto. Certo? Eu nem pensei na mudança de projeto, eu pensei de repente se ou seria viável para o programa ficar como um segundo produto. Não, né? Porque, de toda forma, ele tem que estar dentro da delimitação, né? Eles têm que estar entrelaçados. Você não pode fazer um produto falando sobre um aspecto, né, ali digamos, do que é delimitado, do foco, e depois colocar um outro produto que desvia desse foco, certo? Entendi. Ele só tangencia, né? Agora, eu compreendo muito bem as mudanças e as reviravoltas que a gente tem. A gente muitas vezes tem um projeto, aí depois pensa em outro. Então, veja a Isabela, né? Até que eu não sei, eu acho que ela se encontrou agora, né? Em relação ao seu projeto, ao seu tema e ao seu problema de pesquisa. Mas isso aí acontece muito. Só que, como mestrado são 2 anos, 2 anos, né? E assim, quando você vai pegar mesmo, colocar a mão na massa mesmo para coletar os dados e esquecer um pouco as disciplinas, né? Que é no segundo ano, você tem um período de tempo pouco. Se fosse para doutorado, aí você poderia... Assim, a gente poderia se permitir pensar, vamos pensar nessa ideia, não, se não dá certo, vai para outra. Então, isso pode atrasar a elaboração da dissertação. Agora, professora, não vamos mudar o foco. Não, como eu digo a você, se você quiser mudar, tudo bem, vamos mudar. Mas aí tem que refazer. Sim. Tá? Então, o que a gente fez até agora serve para aprendizado, né? Mas... Eu acho que eu vou deixar a ideia guardada para, de repente... Deixa para o doutorado. Pronto. Deixa o doutorado vá mudar. Agora não deixa de ser fascinante, claro, né? Pronto, no dia 25 eu vou falar num congresso sobre, lá do meu outro mestrado, né? Que é o PPGoa, vou falar justamente sobre essa questão, né, da inteligência artificial e também das mídias sociais, até do celular, né, qual é a repercussão que tem sobre a cabeça da gente. Então, isso é um assunto palpitante, né? É um palpitante mesmo. Então, agora, você pode pensar para a tese, né, no futuro. Certo? Ou mudar mais, fazer essa rotação, né? Não, eu acho que eu já passei da fase de mudar tudo de novo. Não quero, não. Não, tem tempo, só que aí você vai ter que trabalhar mais, porque o que você já fez provavelmente vai aproveitar pouca coisa. Certo? Claro, tem a parte da comunicação, mas é um pouco que não é o mesmo caminho, né? Já é um caminho assim, né? Tangencia, né? Mas, se você quiser, eu topo mudar, tudo bem. É só se, assim, eu também teria que perguntar, que eu perguntei em off, eu acho que é a Isabela. Isabela, você está mudando de tema, talvez seja porque você não esteja na linha correta, na linha com a qual você se identifica, né? Porque, nesse caso, a gente pode mudar também de orientador, de orientadora. Por quê? Isso aconteceu já aconteceu com outros mestrandos. Tanto mestrandos saíram da minha linha e foram para outra, quanto mestrandos de outra linha vieram para a minha. Isso pode acontecer. Então, às vezes, quando você não está encontrando o seu caminho aí na dissertação, pode ser que não seja essa a sua linha de pesquisa. Entende? E tem várias linhas, né? Tem várias linhas aí no Prof.Saúde que Eduardo trabalha, Gabriel, quem é a outra pessoa? Sim, Valdereza, que entrou há menos tempo, né, ela está ainda se ajustando, mas
Sim, eu acho que é o mais preparado, né, dos preceptores aqui do nosso polo, porque ele tem uma vivência extremamente profícua, né, muito produtiva, e eu acho que o André poderia, assim, teria alguns pontos em comum aí com o seu pensamento, poderia ter. Eu deixo à vontade, né, eu não levo assim para o pessoal, tá certo? Eu não levo o pessoal já. Acho que consegui uma certa maturidade e assim, para separar as coisas. Isso aí não teria problema algum, certo? Tá. Então, às vezes, pode ser a linha de pesquisa, né? Também pode ser a sua mente muito fértil, que vê tantas possibilidades, aí eu queria fazer isso, eu queria isso, eu queria isso. Então, todos nós temos essa fase, né? A gente tem essa fase de querer, puxa, tantas ideias, o que é que eu faço? Mas tem um momento que a gente tem que se sentar e decidir, né? A gente não pode ficar indefinidamente pensando no que fazer, senão vai ficar para o último momento, e aí a gente acaba não conseguindo fazer. Ou então fica doente, né? Porque se eu não conseguir fazer alguma coisa assim que é importante para mim, eu acabo ficando assim meio que na neura, né? Eu sou assim também. Acaba se desestabilizando, né? E assim, esse lado aí psicoemocional é tudo, né? Para a gente conseguir trabalhar bem. Certo? Não, mas tá, eu vou levar em consideração todos os seus apontamentos, certo. Mas eu acho que eu já tenho em mente algo que eu preciso fazer. Sim. Espero que acho que para a próxima reunião volte com notícias diferentes. Tá certo, pronto, está bem. Então, eu estarei voltando assim, talvez com a cabeça mais sem névoa. Como é que chama? Sem névoa mental, né? Depois de umas férias, a gente volta mais revitalizada, né? E parabéns eu passei o dia trabalhando e consegui. Pois parabéns pelos trabalhos aceitos. Serão férias, mas não vou deixar de estudar, né? Sim. Mas tem o outro lado que faz a gente, né, digamos, dar uma desanuviada na cabeça e voltar melhor, né? Então, diferente desafio, né? Exatamente, exato. Então, vamos em frente, né, avante, e seguindo aí esse percurso, e vamos ver se a gente submete, então, o projeto. Eu queria que a Mayra, eu aspiro a que a Mayra submeta agora em maio, tá, Mayra? Certo. Enquanto que Isabela e Felipe submeteriam em junho, tá? Ok. Pronto, ok. Eu anotei aqui, a submissão ao comitê de ética, porque às vezes dá tudo certo. Dá tudo certo e passa de primeira, mas outras vezes fica assim, enganchado, com pendências, que acabam levando muito tempo. Isso já aconteceu, muitas vezes. Então, é por isso que eu insisto, né, de terminar o projeto e submeter ao comitê de ética. E tem todo aquele protocolo, preencher tudo, todo aquele formulário eletrônico, projeto prontinho, né? Então, certo? Okay. E aí, eu vou deixar aqui a banca para a próxima, tá? Quando a gente voltar, no caso das férias, em junho, aí a gente vai pensar nas bancas, certo? Bancas. Certo. Pronto. Bancas da qualificação, que geralmente, se for possível, é a mesma da defesa. Mas, às vezes, um dos examinadores, ou interno ou externo, tem algum problema, não posso, na defesa final. Aí a gente vai e muda. Mas, geralmente, é o mesmo, certo? A mesma banca. Bem? Sim. Foi ótimo revê-los, certo? Folgo em vê-los novamente, e nos veremos agora em junho, após as férias, e vocês que vão continuar trabalhando. Então, eu é que estou, né, mais animada, porque vocês vão tirar férias agora, não, né? Eu vou, na verdade, vou tirar férias no final de maio. Eu vou. No final de maio. Finalzinho de maio, a primeira semana de junho, só 2 semanas. Certo. Essas nossas férias, elas são determinadas, de certa forma, pelo próprio calendário acadêmico, né? Então, o calendário acadêmico está meio cortado para ver se a gente
atualize o calendário acadêmico com o calendário civil, e aí a gente está com as férias todas picotadas, assim, sabe? Mas eu preferiria tirar as férias no final do ano. Mas tem que seguir, né, o departamento e o calendário. Certo? Então, boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima, tá? Boa noite. Vou colocar aqui o que eu anotei, né, dos meus envios, agora, antes que eu esqueça. Ok, tá pois bom? Boa viagem, professora. Até a volta. Obrigada. Boas férias. Tá bom, Tchau. até lá então.